Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na primeira carta aos Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Nós já vimos aqui nos 3 primeiros capítulos que a igreja de Corinto, ela tinha os dons, ela tinha palavra de conhecimento, ela era uma igreja que aparentemente estava fluindo muito bem, mas eles tinham um problema sério que era a divisão. E aí o apóstolo Paulo fala para eles que eles estavam sendo carnais, porque se havia inveja e divisão entre eles, então eles estavam sendo carnais. E aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que os encarregados de Deus, os encarregados dos mistérios de Deus, que são servos de Cristo Jesus, o que se requer deles é que eles sejam fiéis. Ele está falando isso porque havia ali, as pessoas estavam se vangloriando de um em detrimento do outro, né? Nós vimos ali que as pessoas diziam, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E daí ali o apóstolo Paulo vem dizendo, olha, nós somos, nos considerem, todos nós que estamos aí pregando o evangelho, como servos de Cristo, como encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer desses encarregados? Que eles sejam fiéis. Ele no versículo 6 e 7 está escrito assim, irmãos, eu apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Ou seja, aqueles homens estavam, aquela igreja, né? Muitos ali daquela igreja estavam se deixando levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela inveja, pela discórdia. E aí o apóstolo Paulo vem falando, nós que pregamos a palavra somos encarregados de Deus. E como encarregados, o que cumpre a nós é sermos fiéis ao Senhor, pregarmos fielmente a palavra. Agora, vocês não devem ficar se orgulhando a favor de um homem em detrimento do outro. Porque quem que torna alguém diferente de qualquer pessoa? Se tudo o que nós temos, nós recebemos. E se nós recebemos, por que nós vamos se orgulhar disso? Como se nós tivéssemos conquistado? Não, nós recebemos de Deus, é graça de Deus. Foi Deus, é Deus que derrama os dons, é Deus que derrama o chamado, o propósito, os ministérios. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Aí ele vem discorrendo ali nos próximos versículos, falando um pouquinho sobre a questão dos apóstolos. Ele diz assim que a impressão que dá é que os apóstolos estão sempre em último lugar, porque eles ainda passam fome, eles ainda passavam necessidade, ainda eram tratados brutalmente, eles não tinham residência certa, trabalhavam arduamente. Quando eles eram perseguidos, eles suportavam. Quando eles eram amaldiçoados, eles abençoavam as pessoas. Quando eles eram caluniados, eles respondiam amavelmente. Aí ele diz assim ali no final do versículo 13, até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Para dizer assim, poxa, nós estamos enfrentando tudo por amor ao evangelho, à palavra de Deus, para que a palavra seja pregada, e vocês estão transformando o nosso trabalho nisso daí? Estão se vangloriando, causando divisão? Basicamente isso que ele está querendo dizer, né? E aí ele diz assim, estou declarando isso, mas não para envergonhá-los. Quando eu escrevo essas coisas, não é para envergonhar vocês, mas é porque eu quero adverti-los como a meus filhos amados, eu quero que vocês sejam corrigidos, eu quero que vocês mudem a forma que vocês estão conduzindo as coisas, porque vocês estão vivendo de maneira carnal. E aí ele diz assim, eu quero adverti-los como a meus filhos amados. E ele diz, embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais.
pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, eu suplico-lhes que sejam meus imitadores. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha pregado para eles, tinha gerado eles como filhos de Deus, né? Gerado no sentido de foi por meio da pregação do apóstolo Paulo que aquele povo se converteu. E aí, de repente, eles estavam agindo de uma forma tão contrária a tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. E aí ele diz, vocês podem ter 10.000 tutores, muitas pessoas aí ensinando o evangelho, mas vocês têm poucos pais. Quando ele fala isso, é esse amor pastoral daquele que de fato ama a ovelha, né? De fato exerce o seu chamado pastoral com amor, com zelo pelo povo que Deus tem entregue nas mãos dos pastores. E assim era a vida do apóstolo Paulo. Ele amava o povo que Deus entregava para ele. Quando ele pregava a palavra e as pessoas se convertiam, ele tinha aquelas igrejas como aqueles homens e mulheres como filhos de fato, porque ele entregou, dedicou a vida dele por amor ao evangelho, e ver o resultado da pregação dele, ele de fato amava aquelas pessoas. Ele não queria ser simplesmente um pregador do evangelho, ele queria de fato ser um pastor, aquele que ama, aquele que cuida. É por isso que ele fala isso, vocês podem ter até 10.000 tutores em Cristo, mas tem poucos pais. Pessoas que de fato pregaram o evangelho, pessoas que de fato amam vocês, querem cuidar de vocês, isso vocês não têm muitos. E aí ele conclui aí esse capítulo falando que ele quer ir até Corinto, e ele diz assim, existem no meio de vocês alguns que já se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas eu irei, em breve eu irei visitá-los, se o Senhor me permitir. E então eu saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas o poder que eles têm. E aí ele diz assim, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quando ele diz isso, ele está falando sobre essas pessoas que estavam se vangloriando, se achando, digamos assim, ali no meio da igreja de Corinto. Pessoas que haviam se tornado prepotentes, arrogantes. E aí ele diz assim, olha, eu quero ir até vocês porque eu quero ver qual é o poder que esses arrogantes têm. Por quê? Porque o reino de Deus não é simplesmente ficar falando. Mas o reino de Deus consiste em poder, em manifestar o poder de Deus. Então, o que ele está dizendo? Que provavelmente aquelas pessoas ali estavam só o quê? Só falando. Tinham muitas palavras. Homens que falavam, mas de fato eles não estavam vivendo o poder de Deus, o poder do evangelho, o poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus muda genuinamente. E provavelmente aqueles homens que tinham se tornado arrogantes ali estavam simplesmente falando muitas coisas como nós vemos hoje, né, amados? Existem muitos que falam, pregam, mas eles não vivem o que de fato eles pregam. E aí por isso as suas palavras não têm poder. Quando nós de fato vivemos o que nós pregamos, as palavras de Deus contêm poder. O reino de Deus é poderoso. A palavra de Deus é poderosa para curar, para transformar, para libertar. E é basicamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E aí ele conclui esse capítulo falando isso, e o último versículo ele diz assim, que é que vocês querem? Eu devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? De fato, o apóstolo Paulo amava aquele povo e queria ver aquele povo vivendo para a glória de Deus. E nós sabemos que muitas vezes nós precisamos ser corrigidos, confrontados, e era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Ela estava ali sendo corrigida, confrontada pelo apóstolo Paulo, e era necessário, porque eles de fato estavam vivendo de forma
carnal, nós veremos lá no capítulo 5, na segunda-feira, o quanto, além de divisão, o apóstolo Paulo vai dizer que havia por toda parte imoralidade entre eles, ou seja, eles tinham se corrompido, né? Estavam vivendo de qualquer jeito, uma igreja que tinha tudo para manifestar a glória de Deus, tinha todos os dons e de repente estava ali vivendo em divisão, em imoralidade, completamente carnal. Então, que eu e você possamos aprender com essas escrituras e que aquilo que nós temos vivido de maneira que desagrada a Deus, que não está compatível com o Evangelho, que nós possamos abrir o nosso coração e deixar Deus nos corrigir, deixar a palavra de Deus nos confrontar, deixar o Espírito Santo nos moldar segundo a vontade dele, para que a nossa vida seja de fato para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade, muito obrigada porque a tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Obrigada porque o Senhor nos ama e porque o Senhor nos ama, o Senhor não quer nos deixar no erro e nem no engano. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós nos rendamos ao Senhor, à atuação do Senhor em nós. Pai, eu oro nesse dia para que tudo aquilo que está contrário à tua palavra, que ainda é trevas em nós, sim, Senhor, nós nos rendemos a ti e queremos ser transformados pelo Senhor, moldados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor. Pode nos corrigir, Pai. Nós queremos que a nossa vida seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.